Shalom, ou se você preferir, a graça, a paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Vamos. Amém. Vamos à palavra do Senhor, escrito por Mateus, capítulo número 7. Iremos ler do versículo 24 ao versículo 27. E também vamos ler o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Vamos lá. Mateus, capítulo 7, versículo 24, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo, pois, aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. E desceu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque ela estava fundada sobre a rocha. Olha só que coisa maravilhosa. O nosso Senhor Jesus Cristo finalizando aqui o Sermão do Monte e falando para todos aqueles que estavam ali. Havia uma grande multidão, mais de 3.000 pessoas ouvindo um sermão de prática, de conduta, de arrependimento, de dedicação pela eternidade, de buscar a eternidade, de fazer aquilo que agrada a Deus. E aqui no final, nos versículos finais, Jesus Cristo conta uma história, faz uma alusão, falando que todo aquele que ouve a palavra dele e as pratica, ouvir e praticar. Ele assemelha a um homem sábio. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e praticamos, nós somos comparados com pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas sensatas, pessoas criteriosas. E ele fala que essa pessoa é como se ela tivesse construído uma casa sobre uma rocha. Construir sobre uma rocha significa que o terreno é bem seguro. O terreno não é instável, fica se movimentando. Não é um terreno que vai se desfazer e a casa vai se desmoronar. E essa rocha é simbolizada por Jesus Cristo. Quando nós ouvimos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e colocamos ela em prática, nós estamos nos alicerçando nele, e ele está se alicerçando em nós, e nós estamos se alicerçando nele. Estamos nos mantendo íntegros, estamos nos mantendo firmes nele. Ouvir e praticar nos mantém seguros em Jesus Cristo, porque ele fala aqui: veio uma chuva forte, veio uma inundação sobre aquela casa, deu ventos fortes contra eles, golpearam. São coisas do nosso cotidiano, momentos difíceis, momentos turbulentos, momentos de aflições, mas você vai permanecer firmado, edificado em Jesus Cristo, firme nas promessas de que Ele é quem te sustenta, Ele é quem te fortalece, Ele é quem te protege, Ele é quem é o teu provedor, Ele é quem é o teu justificador, Ele é quem é o teu companheiro, fiel amigo, que não te abandona. Mas para isso, nós temos que ouvir e praticar. E olha o que acontece com quem ouve e não pratica. Versículo 26. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Quem ouve, somente ouve e vive de aparência, não praticando, é comparado a uma pessoa insensata, uma pessoa nécia, uma pessoa desprovida de inteligência. Pois vive somente de aparência, vive só mostrando que é, mas na raiz, sabe? O alicerce lá dentro não comprova que é cristão. A maior comprovação de uma pessoa cristã é ela colocar em prática
as mesmas obras de Jesus Cristo, as mesmas condutas de Jesus Cristo, as mesmas características de Jesus Cristo. Primeiramente, em concordância com o que Deus quer, naquilo que Deus quer, e segundo, naquilo que nós temos que praticar perante a sociedade. As pessoas têm que ver que nós temos Jesus Cristo em nós, que nossa conduta, nossas práticas, nossas integridade está em Cristo, em Deus. Versículo 26. Aquele que ouve minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Construir sobre a areia é um terreno instável, é um terreno que vai trazer problema e vai ser uma grande ruína, porque fala aqui no versículo 27, e desceu a chuva, e vieram inundações, e sopraram ventos, golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Grande foi a sua queda. Quando a pessoa ouve a palavra do Senhor Jesus Cristo e não coloca em prática, ela vai cair. Vai cair e vai ser feio, vai ser triste, vai ser grande aquela queda. Olha o que o livro de Tiago, a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 22 fala: e sejam cumpridores da palavra do Senhor, e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. O apóstolo Tiago, ele reafirma o que Jesus Cristo disse, para nós sermos cumpridores da palavra de Deus, sejamos praticantes da palavra de Deus, não apenas ouvintes, negligentes, enganando a si mesmo. Não engane a si mesmo, e também, porque você também não engana os outros. As pessoas vê a sua atitude, vê a sua conduta, vê o seu caráter através da sua conduta, através do que você fala, através dos seus vestes, através das suas atitudes. Que todos nós devemos ser pessoas prudentes, sábias, ouvintes, praticantes da palavra de Deus. Ouve o que o Senhor Jesus Cristo fala e pratica o que Ele te direciona. Que todos nós devemos ouvir e praticar para sermos comparados a homens, pessoas sensatas, praticantes do reino de Deus. E pode vir vento, pode vir turbulência, que nós vamos estar firmados na rocha. Esteja firmado na rocha. Esteja firmado em Jesus Cristo. Mostre que Jesus Cristo está em você. Amém? Que o Espírito Santo de Deus, eu peço que o Espírito Santo de Deus nos conduza a praticar a palavra dele e vivemos alicerçado nele. Em nome de Jesus Cristo, daria a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.